E estou dizendo isso tudo porque o Evangelho é simples. Eu mostrei para vocês ali, acredita. Vira para quem está ao seu lado, para esse abençoado, e diz para ele assim: você é amado do Pai. Pode ser até que você não ame essa pessoa que está aí do seu lado, mas o Pai ama. O Pai ama. Você é amado do Pai. Você é amado do Pai. Aceita isso como verdade. Deus não está imputando pecado sobre você. Por quê? Porque você é amado. Jesus pagou o preço e agora você é um amado do Pai. A ira de Deus não está mais sobre você. Deus já fez as pazes com você. Você é amigo de Deus. Você é filho de Deus. Você é um com Jesus. Aceita o Evangelho. O Evangelho só tem boa notícia. O Senhor não vai falar da coisa ruim. Evangelho é boas novas. Não é más notícias. Vai chegar um dia que nós vamos ter más notícias, mas ainda não chegou. Hoje, diga assim, hoje é dia de boas notícias. Então o Evangelho é isso. E nessa noite eu quero falar para vocês, Léo, pode soltar o cronômetro, a simplicidade do Evangelho. Se eu falei semana passada do Evangelho da simplicidade, hoje eu quero falar da simplicidade do Evangelho. E o Evangelho ele deve ser aceito dessa forma. Nós precisamos crer nele. Todo o Evangelho, toda a palavra das boas novas, ele se manifesta através da nossa fé. Eu creio nele, eu creio em Deus, assim como ele é, e na palavra dele, como ele diz. Se ele diz que ele me ama, é porque ele me ama. Deus não pode mentir. Então ele ama você, ele está ao seu lado. E esse Evangelho, ele se manifesta de uma forma peculiar. Se eu creio, e o Evangelho vem da fé, nós somos justificados pela fé, nós cremos em que Jesus fez. Então se eu creio, eu falo. Diga, eu creio, eu falo. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, diz assim, está escrito, crie por isso, está escrito, só os homens, só as mulheres, criei, por isso falei. E nesse mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso nós falamos. Então esse é o Evangelho. Eu creio com o coração e eu confesso com a boca. Semana passada nós vimos que o Senhor Jesus, ele é o sumo sacerdote da nossa confissão, ou seja, ele pega a palavra de bênção que você libera da sua boca e leva na presença do Pai. Então quando você declara sobre o seu irmão, você é um abençoado. Jesus nesse momento está pegando essa palavra, levando para Deus e declarando essa pessoa que está do seu lado um abençoado. Quando você diz assim, eu sou um abençoado de Jesus, eu sou abençoado quando eu me deito e quando eu me levanto, eu sou abençoado quando eu saio para trabalhar e quando eu retorno para minha casa. E quando você fala isso, você crê nisso e fala isso, Jesus pega essa sua palavra, leva diante de Deus e a bênção de Deus vem sobre a sua vida. Simples assim. Tem algum crente aqui? Então dá um aplauso a Jesus. Tenho dito para vocês que palavras são sementes e o coração é a terra. Então, nós sabemos que segundo a palavra do semeador, existem quatro tipos de terra, 4 tipos de solo que correspondem ao coração das pessoas. Sempre ensino que o coração do crente é terra boa, mas lá o Senhor Jesus diz que tem um coração que é à beira do caminho, coração duro, onde todo mundo pisa, onde é terra de todo mundo, e naquele lugar, quando a semente é a palavra, olha só, a semente é o coração é a terra. Então ali naquele lugar, na beira do caminho, onde todo mundo pisa, quando a semente cai ali, ela logo é pisoteada, o diabo rouba ela e ela não consegue nascer. Existe o coração que de terreno pedregoso, tem uma camadazinha de terra, mas por baixo é rocha. A semente também não consegue se desenvolver. Mas existe um terceiro tipo de coração, que é o coração bom, mas que quando a palavra, que é a semente, é plantada naquele lugar, naquele bom coração, ela cresce, mas os espinhos crescem também. O que significa isso? Significa que esse coração, ele bem pode ser o seu, porque o seu coração é uma terra boa. E o que faz uma terra ser boa é o cultivo, é o trato dessa terra, a irrigação, o adubo. Mas o que nasce nessa terra boa? Na terra boa do coração, nasce aquilo que se planta. E aí está o grande problema.
Porque se no coração, no seu coração, você recebe hoje, eu não estou pregando aqui, então eu estou dizendo que você é abençoado. Isso é uma semente. E eu estou plantando essa semente no seu coração, para que ela possa crescer e se desenvolver durante essa semana e a semana que vem, e você possa lembrar que quando vier uma notícia boa na sua vida, foi Deus que liberou sobre você, porque você é abençoado. Eu plantei a semente. Não acha que eu estou aqui à toa gastando meu tempo, eu estou plantando sementes num coração bom. A grande questão é que quando a semana vai acontecendo, você vai plantando também outras sementes nessa mesma terra. E fica um campo semeado, plantado, com sementes diferentes. Quiabo e trigo, feijão e arroz. E mesmo se você plantar feijão e arroz no mesmo campo, nem dá para fazer isso, quando você colher, não vai colher feijão e arroz misturado. Então, às vezes, nós estamos plantando sementes no coração, e essas sementes que nós estamos plantando, elas são espinhos que sufocam a palavra de Deus. São verdadeiros espinhos que estão trabalhando contra tudo aquilo que é semeado pela palavra no seu coração hoje, na sua célula, na terça, na quinta, sabe, nas suas leituras diárias, na sua oração. Então lá no seu tempo livre, na televisão, no jornal, na internet, sei lá, outras sementes são plantadas. E aí há espinhos. E os espinhos, eles vão sufocando, pressionando, estrangulando, não permitindo que a boa semente cresça. E o evangelho, ele fica estéril. O que é o evangelho estéril? É um evangelho que não produz fruto. E Jesus veio para que você possa frutificar. O evangelho é simples assim. O evangelho é simples. Ele veio para que você possa frutificar. Como é esse fruto? Amor, longanimidade, paz, fidelidade, fé, alegria. Essas coisas fazem parte da nossa vida. E se a gente é só ira, só chateação, só zanga, só mau humor, alguma coisa está errado. Tem espinho que está sufocando essa semente. Esses espinhos precisam ser arrancados para que a boa semente possa crescer e você possa frutificar para a glória do nome do Senhor Jesus. Quem entendeu, diz amém. Deixa eu mostrar para vocês como é que isso aconteceu. Jesus falava sobre isso no livro de Marcos, no capítulo 7, versículo 7. Ele diz assim, falando para fariseu. Fariseu é religioso. E eu vou dizer para você que na época de Jesus, ninguém conhecia mais a Bíblia do que fariseus. Eles estudavam aquilo de capa a capa, escribas e fariseus é quem mais conhecia a Bíblia. Então o coração deles era cheio de sementes da palavra, mas também era cheio de sementes de tradições humanas, coisas humanas. Então Jesus dizia assim para eles, em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecer às suas tradições. Eu estava contando de manhã, lá na 44, que nos anos 60, um homem, para ser considerado crente, piedoso, ele tinha que usar chapéu. Então, na igreja, perto da porta, tinha uma chapeleira, onde o irmão chegava, tirava o seu chapéu e colocava na chapeleira e entrava para fazer parte do culto. Se não tivesse isso, não era um homem. Não no sentido biológico, mas não era um homem de respeito, vamos dizer assim. O tempo passou e a igreja mudou. A igreja mudou e as tradições da igreja mudaram. Eu não estou dizendo que o evangelho mudou, mas a igreja mudou. E chegou uma época que usar chapéu ou usar boné no culto era sacrilégio. E hoje é um tempo que o Jean está de boné escondendo a careca dele. Paulinho está de boné porque ele está com medo de ficar careca. Tiago está lá atrás de boné, não sei porquê, mas deve ser por causa de careca também. Então as pessoas hoje usam boné. E eu fico lembrando, Tiago, do encontro de Jesus com a mulher samaritana. E naquele encontro a mulher ficou assim, cheia de religião. Ela era toda pecadora, né? Era casada com 5, estava casada com o 5º marido e tem um amante. E aí era confusão só na vida dela. E Jesus amou aquela mulher, olha só. Jesus amou aquela mulher no sentido de querer resgatá-la e curá-la e livrá-la daquela vida. E naquele momento aquela mulher começou a argumentar religiosamente, dizendo assim, os judeus dizem que a gente tem que adorar em Jerusalém, com chapéu. E os samaritanos dizem que a gente tem que adorar aqui no Monte Gerizim, sem chapéu. E Jesus disse para ela assim, mulher, chegou a hora
que nem em Jerusalém, com chapéu, nem no Monte Gerizim, sem chapéu, vocês adorarão ao Pai, mas adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não importa se está de chapéu ou se está sem chapéu. Importa que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E as tradições religiosas não devem nos afastar de Deus, porque essa não é a vontade dele. Aliás, nós vimos em Romanos, porque fomos justificados pela fé. Temos paz com Deus, seja de chapéu ou sem chapéu. Mulher não podia usar calça comprida. Tem alguma irmã que é desse tempo aqui que não podia usar calça comprida na igreja? Tem umas mãozinhas em pé aí, né? Era sacrilégio. Tem lugar que não podia nem cortar o cabelo. O evangelho não mudou, irmão. As pessoas vão mudando. Cristo não está preocupado com o tamanho do cabelo, nem se está usando calça, se está usando saia. Cristo está preocupado com o coração do homem. Ele veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. O evangelho é simples, mas a igreja complica. Pastores, padres, sei lá, rabinos, esse pessoal complica. Eu acho que nós não vamos conseguir Israel em abril, não, porque a guerra não quer parar de jeito nenhum, né? Mas se não formos nesse abril, talvez no abril do ano que vem. Em algum momento nós vamos junto lá. E se você, irmão, entrar numa sinagoga, eu estou falando irmão, porque as irmãs não entram. Pelo menos não entram junto. Tem que botar um quipá. É aquele negocinho que bota no cucuruco aqui. Senão não entra. E eles têm lá um quipazinho de cartolina, preso com elástico, que você bota, prende ele embaixo do pescoço, para poder entrar na sinagoga. Até hoje, eles não aprenderam que os verdadeiros adoradores, não faz diferença se tem um quipá ou se não tem. Jean, quando for lá, vai entrar. Porque de boné pode, mas sem boné não entra. Tem que botar o quipá. E a mulher tem um lugar separado, para poder entrar na sinagoga só para elas. Mas esquece, se tiver com uma blusinha de alça e com o ombro de fora, não entra. E eu fico pensando, toda vez que eu vou lá, eu fico pensando, quando Jesus voltar ou chamar essas pessoas, é o bonezinho que vai... É o chale, como é que é o nome daquele pano que bota em cima? Sharp, que vai mudar a vida de alguém? Ou é Jesus que muda a vida de alguém? O evangelho é simples, irmão. Não permita que nada nem ninguém complique aquilo que Deus trouxe para nós de maneira tão pura e tão simples. Quem está me entendendo diz amém. Deus te ama. Estou dizendo, uns 3 ou 4 acreditam nisso. Os outros ainda estão pensando. Deus te ama. Diz, eu sou amado do Pai. Eu estou dizendo isso para vocês porque eu estou plantando semente no seu coração. Quando chegar um dia, nessa semana, ou na semana que vem, que vier um problema, uma crise, uma dificuldade, uma situação difícil que você precisa resolver na sua vida, na sua família, você vai se lembrar, eu sou amado do Pai. Ser amado do Pai não livra você de situações difíceis, mas te ajuda a vencer cada uma delas. Por quê? Porque eu sou amado do Pai. Fala comigo assim, você é amado do Pai, e eu digo eu sou. Não, vocês falaram para mim. Vocês disseram você, e eu digo eu sou. Receba essa palavra. O evangelho é simples, irmãos, e agora eu vou escandalizar você. Vire para quem está do seu lado e diga assim, prepare-se. Marcos capítulo 11, versículo 22, coloca, por favor, na revista corrigida, Vitor, ARC. Marcos 11, 22 a 24, diz assim, e Jesus respondendo, disse-lhes, tende fé em Deus. Qual a resposta de Jesus? Sabe, Jesus ele sempre chama atenção para a importância da fé. Então ele está dizendo, tende fé em Deus. Essa palavra aí, ela é traduzida no português, tende fé em Deus, mas a melhor tradução dessa palavra é, tenha a fé igual à fé de Deus. Tenha a fé do tipo da fé de Deus. Tenha fé como Deus tem. É isso que ele está falando. Jesus está dizendo, tenha a mesma fé que Deus tem.
Essa é a fé que você precisa ter no coração, e eu vou lhe dizer mais. Se você é filho, diz eu sou, você já tem essa fé no coração. Às vezes você não está sabendo usar ela, mas hoje, Jesus vai ensinar você. Você quer? Diz amém. Vire para quem é do seu lado, diga assim, do seu lado, aí do seu ladinho, aí diz assim, se prepara. Está preparado? Que fé é essa? Como é que funciona a fé de Deus? Já disse para vocês lá em Coríntios, a fé de Deus é aquela que diz assim, eu creio, por isso eu creio, logo eu. Deus é assim, Ele crê, Ele fala. E essa é a fé que nós temos, nós também podemos crer e falar. Assim como Deus é, nós somos. Aquilo que está no nosso coração é aquilo que sai da nossa boca, e aquilo que sai da nossa boca, eu já lhe disse, o sumo sacerdote da nossa salvação, ele pega essas palavras e leva direto para o trono de Deus. Então, por isso é tão importante eu crer e falar. É mais importante até eu falar do que crer. Basta você crer uma vez só, mas continue falando, continue falando, continue dizendo, continue confessando aquilo que você crê. E o milagre vai ser liberado sobre a sua vida. Mas não é eu que estou dizendo, não, é Jesus. Eu disse que o Evangelho ele é simples. Olha lá. Então Jesus disse, tende fé do tipo de Deus. O próximo versículo começa a pegar em você. Então Marcos diz assim, escrevendo sobre o que Jesus disse, porque em verdade vos digo que qualquer, diga qualquer. Quem é qualquer? Qualquer um. Quem é qualquer um? Você é qualquer um. Desculpa, não é uma ofensa a você, porque ninguém gosta de ser chamado de qualquer um, mas cada um de nós é qualquer um, não é isso? Qualquer um, qualquer pessoa, não precisa ter nada de especial, não precisa ter pedigree, não precisa ter um título, não precisa nada, de qualquer pessoa, qualquer pessoa, Jesus está dizendo, qualquer pessoa que disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que assim se fará, tudo o que disser lhe será feito. Porque em verdade vos digo. Esse versículo, quando você coloca na NVI, e eu gosto de fazer trocar das versões, ele começa dizendo lá, porque eu asseguro. Bota só o comecinho na NVI, depois a gente volta para cá para fazer a conta. Olha só, ele diz lá assim, 11:23, NVI. Eu vou aprender a fazer igual o Jô Soares fazia, né? Vamos, gente, me ajuda, senão vocês vão ficar até amanhã aqui. Quem é aquele eu lá? Você acredita em Jesus? Então ele está te assegurando. Ele confirma. Na outra versão você diz assim, é verdade, em verdade vos digo. Ele está dizendo, é verdade, não tem dúvida nenhuma. Eu asseguro a você, que se você disser a esse monte. Então ele está dizendo que a fé do tipo de Deus é aquela fé que confessa aquilo que crê conforme a palavra. E o sumo sacerdote, Jesus, o sumo sacerdote da nossa confissão, ele pega a nossa palavra e leva para o trono de Deus. E a bênção de Deus é encaminhada sobre a sua vida, porque você tem a fé igual a Deus. Qual é a característica da fé de Deus? Eu creio, eu falo. Pode voltar lá para a revista corrigida. Lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma aí, e havia trevas sobre a face do abismo. Então disse Deus, olha aí a fé de Deus se manifestando. O que Deus fez quando viu trevas? Ele disse. O que ele disse? Ele disse aquilo que ele queria que acontecesse, que ele acreditava. Então disse Deus, e a resposta da igreja é... Então disse Deus, foi um bom ensaio. O que Deus disse? E houve luz, porque essa é a fé de Deus. Repete comigo assim, eu tenho a fé de Deus no meu coração. Eu creio, eu falo. Então disse Deus diante das trevas, haja luz, e houve luz. É disso que Jesus está falando, essa é a fé de Deus.
Sabe, a nossa fé natural, ela nos leva a fazer comentários a respeito dos problemas que nós temos. Está difícil aqui, está difícil lá, eu tenho um problema na família, eu tenho um problema no trabalho, eu tenho um problema aqui, é um problema acolá, e nós falamos do problema, mas a fé de Deus não é aquela que fala do problema, é aquela que fala ao problema. Deus não chegou diante das trevas que estavam sobre a face do abismo e disse, uau, está escuro, Jesus, me dá uma lanterna. Não, ele disse, haja, e houve. Quando você está diante de uma situação difícil, você manifesta a fé de Deus? Você já experimentou dizer para o seu problema em nome de Jesus? Alguém já leu aqui na Bíblia que diz assim, que o nome que está acima de todo nome é o nome de... Se você não leu na Bíblia, certamente você já cantou isso em algum momento, né? Porque são muitos os cânticos que falam a esse respeito. O nome de Jesus, ele está acima de toda e qualquer circunstância, ele está acima de todo e qualquer problema. O nome de Jesus está acima de toda e qualquer situação. Por isso, eu creio, eu falo, em nome de Jesus. E eu posso fazer isso. E você pode também. Por quê? Porque Deus não está zangado com você. Eu não estou dizendo que você não cometa erros, eu não estou dizendo que você não cometa pecados, mas o que eu estou dizendo é que Deus amou você e enviou Jesus para que cada um desses pecados fosse perdoados. Então, agora, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, sabe? Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode se aproximar dele e declarar em nome dele. Ele já emprestou o nome dele para você. Ele é a garantia, ele é o penhor. No versículo você viu, é verdade. Ele disse, eu asseguro que se você fizer isso, você vai receber. Eu sei que eu estou desafiando a sua fé. E eu preciso desafiar a sua fé. Porque não adianta nós sermos uma igreja acomodada à religião, de participar dos cultos ao domingo, das células durante a semana. É preciso que haja algo de Deus impactando a sua vida, de maneira que outras vidas sejam impactadas, porque a palavra está na sua boca, está no seu coração, está perto de você, a palavra da fé que você declara. Então você crê e você fala, você profetiza, você declara aquilo que você quer ver. Essa é a fé de Deus. Eu estou desafiando você nessa noite a viver e a se comportar de acordo com a fé de Deus, conforme Jesus ensinou. O Evangelho é simples. Ele diz, eu te amo, então você é amado. Ele disse, eu te perdoo, então você é perdoado. Ele diz, eu te declaro justo, então você não é mais culpado, agora você é justificado. E assim o Evangelho é, de fé em fé. Não tem a ver com aquilo que você faz, tem a ver com aquilo que você crê. E isso que Jesus está dizendo, eu lhes asseguro, qualquer um que disser a esse monte, erga-te daqui e lança-te no mar, assim como disse, se crê no coração, aquilo que você diz vai acontecer. Jesus está segurando isso, está garantindo isso, ele está empenhando a sua palavra em algo que vai acontecer na sua vida, e hoje eu estou lhe desafiando a viver o melhor de Deus, a viver a experiência de Deus na sua vida, de ter a palavra na sua boca, de declaração de fé, e ver a coisa acontecer e o milagre acontecer. Esse é você, essa é a sua história, esse é o seu futuro. E se não funcionar? Como é que a gente responde para essa pergunta? E se funcionar? E se funcionar? Mas não funcionou hoje. Eu disse para vocês que a palavra ela é uma semente. E que o coração é a... Quando você planta uma semente no coração, essa semente brota. O fruto dessa semente vai sair novamente pela sua boca. E o Senhor Jesus, ele é o sumo sacerdote, que vai pegar essa palavra e vai levar para Deus. Semana passada eu falei sobre isso. Quando vocês me confessam, ou confessam a minha palavra diante dos homens, disse Jesus, eu as confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então preste atenção nisso. Quando Jesus fala a respeito de semente, ele disse que a semente, ela é plantada, o semeador semeia a semente, coloca a terra sobre aquela semente e vai cuidar da vida dele. Vai dormir, vai acordar, vai passar dia, vai passar noite,
vão passar dias, vai chover e vai fazer sol. E sem que ele perceba, sem que ele saiba como, um dia aquela semente brota. Primeiro a erva, depois a espiga e depois o grão cheio na espiga. Está familiarizado com esse texto? Se não, eu vou usar outro. Quando você planta, Jesus diz assim, você vai ter uma sementeira, ou seja, um resultado, a colheita. E essa colheita ela pode vir a 30, a 60 e a 100. As duas parábolas significam a mesma coisa. Sabe, você está plantando hoje. E quando você faz uma declaração de fé em cima de uma determinada circunstância, pode ser que naquele momento não aconteça. Porque a primeira vez que você planta, demora um pouquinho, né, para você poder colher. Mas logo, logo você vai colher. Primeiro a 30, diz 30. Depois a 60. E finalmente a 100. Vai chegar o dia que a palavra de Jesus vai estar tão na sua boca e no seu coração, que tudo aquilo que você disser é o que Jesus diz. E aí, essa palavra se cumprirá completamente na sua vida. Diz amém, irmão. O evangelho é simples. E Jesus disse lá, qualquer um. Qualquer um. Até Jean. Se Jean pode, quem mais pode? Quem não conhece Jean, eu vou apresentar para vocês depois. E vou deixar ele dar o testemunho dele aqui. Se ele pode, qualquer um pode. Qualquer um. Agora olha só que coisa interessante. Qualquer um que... Jesus, ele é o sumo sacerdote da nossa confissão, declaração. Tem que falar. Qualquer um que disser a esse monte. Que monte é esse? O monte tem sentido figurado. O monte é um problema. Não é uma montanha literal. Mas o monte de Deus, quando ele criou a luz, era as trevas sobre a face do abismo. E então disse Deus, haja luz. Talvez o monte que você esteja enfrentando seja um filho complicado. Então você precisa dizer para esse filho complicado, para esse pai alcoólatra, para essa mãe adúltera, você precisa dizer para ela não o que é adúltero, o que é complicado, o que é vagabundo, ou que é qualquer coisa do tipo, mas diga para ele que ele ou ela, eles são abençoados. Mas eu estou mentindo, ele é um vagabundo, pode ser, mas ele é um vagabundo abençoado. Porque a palavra diz assim, bendito o fruto do meu ventre. Eu não tenho filhos vagabundos, eu tenho filhos abençoados. Eu não tenho filhos que se comportam mal. E quando eles se comportam mal, eles continuam sendo abençoados. Então a gente declara aquilo que a gente quer ver e não aquilo que a gente está vendo. Não adianta dizer para o pecador, você é isso, você é aquilo, e apontar o dedo. Isso não vai resolver o problema dele, ele já sabe que é assim. O que resolve o problema é saber que ele é abençoado, que Deus ama ele, mesmo sendo assim. E Deus quer ele de volta, mesmo ele sendo assim. Mesmo você sendo assim. Alô, tem alguém comigo? Então tem que dizer a coisa certa. Falar a coisa errada é muito fácil. Dizer que não presta, que é ruim, que eu odeio, que eu não gosto, que não vale nada, isso qualquer um fala. Mas o Filho de Deus abençoado, ele tem a fé de Deus, e a fé de Deus faz com que ele replique aquilo que Deus diz. Certo dia, Jesus estava na beira do templo, escrevendo no chão, e levaram uma mulher pega no adultério. E diziam assim, essa mulher foi pega no adultério. A lei diz que ela tem que ser apedrejada. O que você diz? Queriam testar Jesus, né? E Jesus ficou lá quietinho, de cabeça baixa, escrevendo na areia. E disse assim, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ninguém atirou a pedra, você conhece essa história. Conhece muito bem essa história. Sabe? É assim que funciona. Deus não está aqui para tacar pedra em ninguém, mas está aqui para buscar e salvar aquele que está perdido. E a gente, nós, eu, você, somos crentes, nós temos que ter a linguagem de Deus na nosso coração e na nossa boca. Esse é o Evangelho. Simples assim. Repete? Simples assim. Você que não sabe. Meu filho é um vagabundo. Pode ser. Não estou dizendo que não é. Mas eu estou dizendo que você deve falar a respeito dele, aquilo que Deus fala a respeito dele. Que ele é santo, irrepreensível, abençoado, amado de Deus. Porque o fruto do seu ventre nasceu de você,
é abençoado. É isso que vai mudar a vida dele. Não é você dizer que ele é um vagabundo. Pergunta para quem está do seu lado aí, conseguiu entender? Se não conseguiu, eu explico de novo. Mas a gente vai ficar aqui bastante tempo explicando essa história. Sabe, a fé de Deus é aquilo que fala, nós falamos aquilo que nós cremos. Eu podia contar um monte de milagre a respeito de coisas que são ditas que não são. E assim Deus faz, traz à existência coisas que não são. Mas é preciso crer, diga crer e falar. Vamos lá de novo, crer e falar. Vamos fazer uma conta aqui que nós estamos chegando no final. Nesse versículo nós vamos contar quantas vezes Jesus fala em crer e quantas vezes Jesus fala em dizer, ok? Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a esse monte, erga-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que ele, tudo aquilo que ele será feito. Quantas vezes nós dizemos dizer? 3, o verbo dizer. Quantas vezes tem um verbo crer ali? Uma única vez. Basta você crer uma única vez. Mas você vai precisar falar muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Mas não é falar sobre o problema, é falar para o problema. O desafio seu, nessa noite, é fazer uma declaração de fé em cima do problema. Jesus estava atravessando o mar da Galileia, e ele pegou o dia inteiro a palavra e chamou os discípulos e disse assim, vamos atravessar para o outro lado. Nós precisamos ir para o lado de lá. Isso significa que ele ia sair da Galileia e ir para Pérea, Decápolis. Porque ele precisava libertar um endemoniado que estava do outro lado. Então ele entrou no barco, sentou e foi dormir. Estava muito cansado. E uma grande tempestade se levantou contra o barco, no meio do mar, naquela travessia. Todo mundo conhece essa história. Os discípulos lutaram e lutaram e lutaram com todas as suas forças para poder sobreviver àquela tempestade e não conseguiram. Então acordaram Jesus, porque o desespero já estava tomando conta deles. Então Jesus se levantou, olhou para a tempestade, para o vento, para a chuva, para a água, para as ondas e disse o quê? Acalma-se, aquieta. A tempestade passou, o vento passou e o mar se acalmou. Virou para os discípulos e disse para eles assim, por que vocês são tão tímidos? Ainda não têm fé? Jesus estava provocando a fé de Deus. Ele estava dizendo ali que no meio daquela circunstância, a fé de Deus no coração deles poderia se manifestar, dizendo, tempestade, se acalme em nome de Jesus. É isso que Jesus disse. E a mesma coisa ele está dizendo para você hoje. Uns anos atrás nós fomos para São Paulo, equipe de pastores, e todos os pastores estavam dentro daquele avião, voltando de São Paulo. Menos o Daniel, que estava nos Estados Unidos, e o Giannini, na época, que estava conosco. E aquele treco começou a sacudir, deu uma caída assim, esquisita, né? Tinha comissário de bordo voando e batendo no teto, bebida voando para tudo quanto é lugar, gente desesperada, gritando. E naquele seminário lá com o pastor Luiz, ele falou muito sobre oração no Espírito, sobre a oração em línguas. E tinha um bocado de pastor lá fazendo sabe? As pessoas estavam com muito medo daquele avião cair. Mas existia uma palavra, nós vamos chegar do outro lado. Tinha uma senhora do meu lado, é você que estava sentado na minha fileira? Tinha uma senhora, eu estava no corredor, o Jefinho estava na janela, e tinha uma senhora que no medo, ela estava com muito medo. Eu falei para ela, pode ficar calma, o avião não vai cair. Aí o piloto falou lá, afivelem os cintos, nós estamos passando por uma zona de grande turbulência. Então se preparem para ter mais momentos difíceis no voo, não sei o quê. E eu estava dizendo para ela assim, não vai acontecer nada disso. Nós vamos chegar no Rio de Janeiro e esse avião não vai nem sacudir mais. Aí ela ficou olhando para mim, pedindo desculpa, porque o suco dela estava tudo na minha barriguinha.
Eu não sei se você está rindo da minha barriguinha, mas tudo bem. Mas caiu tudo em cima de mim, assim, fiquei todo melado, suco de laranja. E o avião não sacudiu mais mesmo, até nós chegarmos no Rio de Janeiro. Sabe, essas coisas acontecem na vida da gente. Às vezes o diabo, ele quer matar. Essa é a função dele, matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele veio para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Então a gente tem que declarar em cima do problema e não falar a respeito do problema. Hoje a gente ri e conta história. Cada um deles aí tem uma história para contar desse dia. E uma experiência diferente dentro daquele avião. Dava um filme com ponto de vista de cada um. Eu estou falando do meu, onde eu estava. Mas hoje eu não venho aqui contar o problema, mas eu venho contar o livramento que Deus nos deu pela palavra dele. Essa é a fé de Deus. Eu criei, por isso eu falei. Nessa noite eu quero desafiar você, nesses últimos minutinhos que eu tenho aqui antes de nós cearmos, a você também fazer a sua declaração de fé. Não em cima do problema, mas que você possa, na sua vida, aí falar ao problema. Ao problema. Eu vejo aqui, tem pessoas, pelo menos uma pessoa, que está numa luta muito grande por causa de uma questão de trabalho. E está muito dividido porque o trabalho está roubando, está tirando o tempo de Deus. E está pensando, o que eu vou fazer da minha vida? Eu quero dinheiro, eu preciso do dinheiro, mas eu estou ficando frio na fé. Eu estou dizendo para você, irmão, em nome de Jesus, hoje você não vai falar do seu problema, hoje você vai falar para o seu problema. E como essa pessoa, existem muitas outras aqui que estão precisando ter uma injeção de fé. Mas e se não acontecer nada? Você viu ali no texto, quantas vezes Jesus ensinou a dizer? 3. Então, primeiro você precisa crer. E depois você precisa dizer, quantas vezes? 1, 2, 3. Quantas foram necessárias? Até que essa planta nasça e que o milagre aconteça na sua vida. Que essa porta seja aberta, que aquela outra seja fechada, que o filho complicado seja um filho de fato abençoado. É isso que Deus quer, a restauração da sua família, a restauração da sua empresa, do seu negócio, dos seus sonhos, tudo isso por conta de Jesus. E assim, quando eu digo para vocês, nós somos uma igreja que não tem pobres e nem doentes, o que eu estou fazendo aqui é uma semeadura, eu não sou maluco. Eu sei que tem pessoas doentes aqui e tem pessoas pobres aqui, mas eu estou liberando uma semente na terra boa do seu coração, de que vai chegar o dia, e está chegando, em que nós não teremos nem pobres e nem doentes, para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu digo que você é abençoado e você pensa, quem dera, mas eu estou plantando uma semente no seu coração da bênção de Deus, e logo você vai entender que você é abençoado aonde quer que você esteja, independente da situação que você está passando, porque Deus é contigo, e Ele te ama. E são sementes, palavra é semente. E hoje nós estamos semeando a palavra viva de Deus no seu coração. E eu quero encerrar, dizendo que Deus está procurando pessoas como você. Diga assim, como eu. Como eu. Salmos, Vitor, no capítulo 89, na verdade Salmos não tem capítulo, é um inário, no Salmo de número 89, versículos 20 a 22, diz assim: encontrei meu servo Davi, homem segundo o meu coração, e o ungi com o meu... O que Deus encontrou? Davi. Por que Davi foi exaltado nessa palavra? Porque ele tinha um coração igual ao de Deus. O coração é a terra. Davi cria como Deus. Davi, quando esteve diante de Golias, todo Israel fugia de medo das ameaças. Mas Davi, ele declarava aquilo que ele cria: eu vou lutar e eu vou vencer. E eu estou dizendo para você, Deus nessa noite, hoje é dia 7 de janeiro, Deus está procurando homens e mulheres que sejam como Davi, que tenham um coração como o coração de Davi, um coração que receba a palavra, um coração que possa ser movido pela fé e que vai liberar palavras de fé e de vitória através da sua boca, porque hoje, diga hoje, Deus quer fazer um milagre extraordinário.
Deus quer mudar essa história. Deus quer pegar esse monte que está interferindo na sua vida e você vai dizer: monte, levanta daqui, vai lá para o meio do mar, eu não quero mais saber disso, eu não quero mais saber desse ódio no meu coração, desse rancor, desse ressentimento, eu não quero mais saber dessa vida miserável de pobreza, essa mediocridade que eu estou vivendo, esse casamento que é só, parece comercial de margarina, é só para as pessoas verem, é só aparência. Eu quero viver a essência, eu não quero ser um crente comum, eu quero ser um crente cheio do Espírito Santo. Está aqui o segredo. Ele encontrou hoje o seu servo, como é que é seu nome? Encontrei hoje o meu servo, como é seu nome? Homem segundo o meu. Quem tem um coração segundo o coração de Deus, fica de pé agora, em nome do Senhor Jesus. Porque nessa noite, quem tem o coração como o coração de Deus, terá o braço fortalecido e os inimigos serão derrotados, os perversos não o dominarão, porque ele é ungido, diga ungido, com óleo santo do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje, Deus está mudando essa história, Deus está mudando a sua história, Deus está mudando a sua vida. Como? Com a fé que vem dele, a fé do tipo de Deus. Eu criei, por isso eu falei. Quantos concordam comigo, creem comigo, digam amém em nome de Jesus.